Olá, tudo bom? Meu nome é Samara Brochado. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense. E a minha proposta hoje é vir aqui falar sobre um diálogo entre duas perspectivas teóricas, que é a interseccionalidade e a teoria da reprodução social. E eu vou focar um pouco mais nessa teoria que quase está ainda muito incipiente, não só no Brasil, mas também na área da comunicação social, que é a teoria da reprodução social, tá bom? Bom, a princípio, para que quem veja esse vídeo e não tenha um profundo conhecimento sobre a interseccionalidade ela tem diversas vertentes autorais, mas existe um livro que é mais conhecido e a autora também, que é a Patricia Hill Collins. O primeiro livro ela fez com uma outra professora também acadêmica, né, que é a Sirma Build. Esse livro, que é o do lado esquerdo do seu lado esquerdo, é o primeiro livro que elas lançam, que é a interseccionalidade. E o segundo livro, que é esse, é mais recente, até traduzido para o Brasil, que é a interseccionalidade como teoria social crítica. E aí aqui a Patricia Hill Collins ela já vai olhar realmente a interseccionalidade com uma perspectiva teórica no qual a gente pode fazer uma análise sobre o objeto que você deseja. Aqui eu sempre gosto, né, de trazer os rostos, a gente personificar quem são as pessoas. Então aqui no lado esquerdo nós temos a Patricia Hill Collins e essa é a Sirma Build. Como eu disse, são as duas que lançam um livro que tem este nome interseccionalidade, muito embora nós esse estudo, essa forma de ver e de analisar, ela é mais histórica que isso. Como a proposta dessa oficina não é uma proposta da gente fazer apresentações dessas teorias e sim diálogos, eu já estou partindo do pressuposto de quem está vendo essa oficina já tenha pelo menos uma base sobre o que é a interseccionalidade, tá? Mas, de qualquer maneira, o grande conceito do que é entendido a interseccionalidade é que opressões sociais mais conhecidas e que são mais analisadas, raça, gênero e classe, elas são analisadas de modo interseccionalizado, ou seja, raça não é analisado individualmente, tampouco gênero, tampouco classe. A gente tem que analisar essas três opressões sociais de modo interseccional. É a partir dessas três opressões sociais que se começa uma perspectiva teórica, inclusive, da interseccionalidade. Mas aqui a gente pode e deve entender todas as opressões sociais a grupos, né? Que é o que está dado na realidade da nossa sociedade, tá? Mas normalmente quase todo mundo conhece como apenas gênero, raça e classe, mas também podemos colocar sexualidade, etnicidade, até questões territoriais. A gente pode olhar por uma perspectiva também colocada nesse âmbito dentro da visão de que estamos trabalhando ou que analisaremos opressões sociais. Portanto, e aí eu preferi fazer um desenho para ficar mais fácil, a interseccionalidade, então, se pensarmos em campos de estudo, nós temos o campo de raça, que é muito amplo, o campo de análise sobre classe também, e tal qual todo o universo de estudos sobre as questões de opressão em relação à mulher, né? A interseccionalidade, ela vai se preocupar aonde essas questões, elas se intercruzam. Então, a interseccionalidade, ela vai olhar por essa perspectiva. Obviamente que existe um campo muito mais amplo, mas ela vai olhar essa preocupação quando
essas opressões sociais, elas são atravessadas. Então, normalmente a gente está falando de mulheres que são negras e que são pobres e que podem ser, por exemplo, latinas, sendo analisadas nos Estados Unidos, por exemplo. A gente sempre está olhando de forma de atravessamentos do modo que a sociedade tenta colocar em caixinhas as pessoas e, a partir disso, começa uma atitude opressora a esse grupo social, né? E no caso, como a gente está falando apenas de mulher, a gente pode colocar só esse grupo. Só que a interseccionalidade, ela não pensa dessa maneira. Ela pensa que existem opressões que elas são... Para que você analise um determinado grupo social, você necessariamente precisa fazer essa relação, essa correlação, essa intersecção analítica desses grupos, né? Então não dá, no caso da interseccionalidade, de dissociar uma da outra, tá bom? Entretanto, há uma perspectiva quando a gente vai olhar, e principalmente quando você vê aplicações da interseccionalidade nas pesquisas acadêmicas, e obviamente também perspectivas teóricas acadêmicas em relação às formas de opressão social, que podem ter classe, raça e gênero, perspectivas onde compreende que existem sistemas opressores na sociedade que são distintos. Então nós temos um sistema específico que institucionalizado na sociedade oprime as mulheres, que é o patriarcado. Nós temos um sistema que estrutura a sociedade e que oprime as pessoas a partir da racialização dessas pessoas pela sua cor de pele. E aí nós damos ao tema disso, a essa institucionalização de racismo. E nós temos também uma forma que a sociedade estabelece opressões através de um estabelecimento de forças entre pessoas que necessitam da venda da força de trabalho para sobreviver e aquelas pessoas que efetivamente irão comprar esta força de trabalho. E dado assim, então a gente fala que existe ali um sistema, uma instituição, que é o capitalismo. Quando você vai fazer análise sobre a interseccionalidade, às vezes você pode, e normalmente você consegue fazer, análises interseccionais quando você compreende a sociedade com sistemas distintos. Então, que existe o patriarcado, existe o capitalismo dissociado um do outro. E a partir dessa dissociação, mesmo assim, eu consigo fazer uma análise da sociedade a partir do intercruzamento de raça, classe e gênero. Mas compreendem que as institucionalizações opressoras estão distintas, né? Ou seja, não é uma coisa única. Existe uma teoria que vai compreender que o sistema capitalista é distinto do patriarcado e o sistema de racialização das pessoas também distinto do processo capitalista. E você pode fazer esse percurso e essa base acadêmica para você sustentar uma segunda parte que é com base nessa intersecção. Aqui a gente tenta mostrar, então, percepções do que nós estamos vendo sobre a forma de utilização da interseccionalidade para analisar a nossa sociedade. Então, a maior parte das estudiosas do feminismo e feministas acadêmicas de diversas perspectivas e prismas, compreendendo essas institucionalizações de maneiras distintas, como que elas são operadas distintamente, mas que, no caso, por exemplo, de uma mulher negra, ela consegue ser atravessada por esses três sistemas ao mesmo tempo. Então, você tem uma análise da forma de opressão social, mas essa análise ela está com base
numa estrutura estabelecida socialmente, que institucionaliza ali uma estrutura racial, uma estrutura à base da luta de classe e uma estrutura à base de uma opressão de gênero. A partir das feministas marxistas, existiu uma concepção um pouco mais diferente sobre essa visão. Não existe ali nada que a gente contradiga isso, porque sim, essa intersecção, essas opressões sociais, elas são inerentemente da nossa sociedade. Há quem poderia prestar uma certa conclusão equivocada a partir do momento em que feministas marxistas ou as pessoas que tentam trabalhar numa base marxista ou marxiana, que elas têm uma vertente muito economicista, e eu acho que essa visão e essa conclusão ela é bastante equivocada e talvez bastante determinada temporalmente e sem sombra de dúvidas pelo histórico de estudos marxistas que nós temos no Brasil, que realmente versavam toda a análise social a partir de uma perspectiva muito economicista. Só que compreender que esse tipo de análise e que a teoria marxista ainda se atém a isso, também, de certa maneira, é colocar uma análise de um campo e de estudos muito dentro de um lugar. E nós, porque eu também, assim, me considero uma pesquisadora feminista marxista, porque também é a base teórica e a minha base de luta social, nós compreendemos claramente que não é possível analisar nada na sociedade em que está estabelecida no capitalismo, que está estabelecida nessa luta de classe, que não possa ser dissociada das preocupações com relação a gênero, com relação à raça. Isso é indissociável. E isso não tem, do mesmo jeito que na interseccionalidade não existe uma hierarquização entre raça, classe e gênero, também para nós não existe essa hierarquização em relação a classe, raça e gênero. A compreensão é dada dessa maneira. A complexidade, o adensamento de opressões sociais para a gente analisar o todo, ela é extremamente necessária. E para isso, ultimamente, o livro, né, ou pelo menos, na verdade, ele está em formato de livro, mas ele é um manifesto. Esse manifesto ele foi feito em 2019 e ele é mais conhecido nesses últimos anos, quando no mesmo ano foi traduzido para o Brasil, né, para a língua portuguesa, que é o Feminismo para os 99%. Quem escreve esse manifesto são 3 teóricas: a Cinzia Arruzza, de origem italiana, mas ela é professora em Nova York, a professora de origem indiana, que é a Titi Bhattacharya, que ela também ela dá aula nos Estados Unidos, na Universidade de Purdue, e a professora Nancy Fraser, filósofa, que também dá aula em Nova York. Essas 3 mulheres que escrevem, né, que redigem esse manifesto para 99% da população, né? Para que a gente possa retirar esse artigo definido no masculino. Então, a gente pode dar o nome desse manifesto, né? Um manifesto para 99% da população. Esse livro, né, o manifesto em formato de livro, ele é prefaciado pela deputada federal Thalília Petroni,
que foi eleita nesse último pleito, reeleita nesse último pleito, pelo estado do Rio de Janeiro, tá? Então, se caso vocês não conheçam, ou se vocês já conhecem o manifesto para 99% da população, saiba que este livro, que este manifesto é a base que a teoria da reprodução social está tentando apresentar como proposta metodológica científica. Aqui no manifesto existe aquela perspectiva da prática, da praxis, em que a gente vai analisar, e a gente tem trabalhado a forma de justiça social mais ativamente. Então, obviamente que ali no manifesto existe uma forma de redigir isso não tão centrada numa linguagem acadêmica, porque essa é a proposta, é um manifesto. E tal como o manifesto mais conhecido, esse manifesto também é dividido em teses, tá bom? Qual é o grande conceito, então, dessa ideia da gente pensar um feminismo para 99% da população? Como é que feministas marxistas pensam um feminismo ou uma forma de emancipação da população para essa população que é 99% do globo? Tanto, mais particularmente, a Titi Bhattacharya, ela traz esses elementos em formato de livro e teoria. Ela reestrutura uma teoria que mais ao fim aqui da minha apresentação eu vou mostrar quem foi que trouxe, porque é um livro, né, que está recentemente lançado aqui no Brasil. Mas a Titi Bhattacharya, ela retoma uma perspectiva unitária de analisar as opressões sociais. Aqui é que há essa... até aqui a gente está falando de diálogos entre a interseccionalidade. E é isso mesmo. Não existe hierarquização entre classe, raça, gênero, etnicidade, sexualidade. Nós temos que analisar o todo a partir dessas particularidades, e as particularidades não conseguem ser vistas sem você analisar o todo. Essa visão dialética é essa proposta de teoria unitária que dá-se o nome de teoria da reprodução social. Inicialmente, quem escreve isso é a Lise Vogel, em 1983, num livro Marxismo e uma nova proposta de teoria unitária, mas eu depois vou falar mais sobre isso. Prefiro focar no qual é a proposta da teoria. Então, a teoria, o grande conceito da teoria da reprodução social é compreender e partir da ideia de que a origem das opressões sociais está e é engendrada pelo capitalismo. Essa é a grande questão que a TRS pensa. Do mesmo jeito que nós temos um vasto campo analisando raça, um vasto campo analisando mulher, um vasto campo analisando classe, e nós vamos nos ater a esses atravessamentos, nós não podemos deixar a perspectiva do todo. Eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui, porque eu sei que vocês aí precisam desse vídeo, mas a gente vai entender. Eu trouxe uma cebola para que vocês consigam compreender o que eu estou querendo colocar. Através da teoria da reprodução social. Vocês conseguem ver essa cebola, não conseguem? Essa cebola tá aqui inteirinha, bonitinha. Tem uma casca, tem outra casca e tem... Se eu cortar a cebola, vão ter várias camadas da cebola. Eu posso analisar essa cebola cortando ela e analisando só uma metade da cebola. Certamente eu vou obter vários resultados analisando só uma metade da cebola. Mas eu não posso deixar a perspectiva de que aquela metade de alguma coisa, essa coisa é uma cebola. Porque eu estou analisando as camadas. Quanto mais eu vou tirando as camadas da cebola, mais eu vou olhando particularidades.
Se eu vou tirando a camada, por exemplo, de classe, eu vou olhando a particularidade da sexualidade. Se eu vou tirar a camada da sexualidade e eu vou analisar a questão racial. Se eu vou tirar aquela película da luta sobre o território, eu vou analisar aquilo. De qualquer maneira, eu jamais posso deixar a perspectiva de que eu estou analisando a cebola como um todo. Então, quando eu faço esse exercício de retirar e analisar uma particularidade, por exemplo, estudos aqui no âmbito das opressões de mulher, eu tenho que compreender a universalidade. Por isso que nós propomos essa teoria unitária. Eu vou analisar as opressões de mulheres, mas eu não posso deixar de analisar que isso faz parte de uma superestrutura. Então, veja, essa é a diferença que a gente compreende. A gente não faz uma dissociação entre patriarcado, capitalismo e racismo. A gente parte do pressuposto que a origem dessas opressões é o capitalismo. Já existiu o patriarcado? Sim, mas ele toma proporções e particularidades muito sensíveis quando se estrutura socialmente o capitalismo. Para que a gente possa continuar esse diálogo entre interseccionalidade e a TRS, eu trouxe um manifesto, estou aqui fazendo vários manifestos, né? Mas a gente usa isso como fundamentação teórica, que é o manifesto do coletivo Combahee River, que escreveu esse manifesto na década de 70, 1970, né? 70 do século passado. E esse coletivo era um coletivo de mulheres negras nos Estados Unidos. E nós estamos falando, então, vamos contextualizar isso historicamente. Nós estamos falando de mulheres negras nos anos 70, nos Estados Unidos, na efervescência dos movimentos sociais já amplamente conhecidos na atualidade. Quando essas mulheres elas se unem por um propósito que é realmente se preocupar com opressões que atravessam muito genuinamente elas, que são mulheres oprimidas por conta da questão de classe, oprimidas por conta da questão racial e oprimidas por serem mulheres. Muitas delas, por exemplo, também oprimidas por conta da sua sexualidade. Não vem ao caso aqui a gente fazer essa questão do porquê que elas se desconectam dos outros movimentos sociais da época e elas começam a fazer essa organização. O fato que eu vou tentar trazer mais próximo é isso, né? Então, o fato é, nos anos 70, mulheres negras, lésbicas, elas precisaram se organizar para começar a buscar uma justiça social a essas pessoas que são mulheres negras e que são pobres e que têm a questão da sexualidade também muito presente ali na sua opressão cotidiana. Nesse manifesto, elas colocam o seguinte: percebemos que a libertação de todos os povos oprimidos exige a destruição dos sistemas político-econômicos capitalistas e imperialistas, bem como do patriarcado. Vejam, no caso da cebola, ela está falando, nós entendemos que existe aqui um sistema econômico que nos oprime, mas a gente entende que existe um outro, que é o patriarcado. Então, no caso do coletivo Combahee River, ela entende dois sistemas distintos, o capitalismo e o patriarcado, que não é o caso da TRS, como a gente acabou de falar. Vamos continuar com o manifesto aqui. Precisamos, então, mulheres, negras, lésbicas, articular a situação real de classe dessas pessoas, que não são meramente trabalhadoras sem raça e sem sexo, mas para quem as opressões racial e sexual são determinantes significativos para suas vidas laborais e econômicas. Vejam que elas conseguem fazer essa intersecção raça, classe e gênero nessa frase
E nós estamos falando do coletivo Combahee River, que normalmente é onde a gente toma como um dos primeiros registros formalizados de um pensamento interseccionalizado, né, das opressões interseccionalizadas. De qualquer maneira, está aqui muito pontualizado essa não hierarquização entre raça, classe e gênero. E, no caso aqui, sexualidade. Trazendo, então, de um manifesto, vou trazer o manifesto do feminismo para os 99%. No feminismo para 99% da população, tá lá, este manifesto é nossa iniciativa para promover esse outro feminismo. Não escrevemos para delinear uma utopia imaginada, mas para assinalar a via a ser percorrida a fim de alcançar uma sociedade mais justa. O objetivo da Cíndia, da Titi Bhattacharya e da Nancy Fraser é tentar trazer isso para a esfera do cotidiano e nós construirmos essa utopia. Algo que é presente e não algo que é apenas imaginado, algo que é concreto, tá bem? O objetivo, neste caso, tentando trazer para uma prática mesmo, de como que a gente vai fazer isso, né, essa praxis, bom, o objetivo no manifesto está muito claro. É explicar por que as feministas devem escolher o caminho das greves feministas, por que devemos nos unir a outros movimentos anticapitalistas e contrários ao sistema, porque nosso movimento deve ser um movimento para um feminismo das 99% da população. Aqui também a proposta, ela está centrada na questão da greve feminista. Neste trecho que eu extraí não explica, mas a ideia é fazer uma greve onde eu faça a compreensão de como que o trabalho das mulheres são importantes. Todos, então, os trabalhos, por exemplo, principalmente os não remunerados. Esses são os trabalhos quase da centralidade dos estudos da teoria da reprodução social. Por que esses trabalhos não remunerados? Se a gente está falando de luta de classe. Sendo que aquele marxismo tradicional sempre falou que, na verdade, luta de classe e que a questão de luta de classe só pode ser dada para um tipo muito específico de trabalhador, que é aquele que está efetivamente trabalhando. Né? Por que só aquele? Por que a gente então está falando... Como é então que feminista marxista está falando daquele trabalho não remunerado que normalmente está associado às mulheres? Porque nós estamos analisando toda a complexidade da sociedade. E não apenas um fragmento da classe trabalhadora. Nós compreendemos a classe trabalhadora de modo amplo. E não apenas somente aqueles que conseguem vender a força de trabalho. Fazendo diálogos no manifesto do Combahee River, elas deixam muito claro que são socialistas. Portanto, não há dúvidas com relação a qual é a sua base fundamental teórica para que elas possam ter essa prática delas. Então, elas dizem muito claramente, somos socialistas por acreditarmos que o trabalho deve ser organizado para o benefício coletivo daqueles que trabalham e criam os produtos, e não para o lucro dos patrões. Não estamos convencidas, contudo, de que uma revolução socialista, que também não seja uma revolução feminista e antirracista, garantirá a nossa libertação. Elas entendem que eu tenho que compreender uma luta muito mais ampla, com um objetivo muito específico, que é a emancipação de toda e qualquer pessoa. E não apenas aquelas pessoas trabalhadoras. Porque elas deixam claro, a gente quer que a sociedade e que o trabalho seja organizado para benefício coletivo. Ainda no manifesto do coletivo Combahee River, elas continuam falando, embora concordemos em essência com a teoria de Marx, uma vez aplicada às relações econômicas muito específica por ele analisadas, sabemos que sua análise deve ainda ser expandida
para que possamos compreender nossa situação econômica específica enquanto mulheres negras. Então, elas não se distanciam da base teórica marxista. Elas compreendem que isso é a sua base teórica. Entretanto, elas falam assim, olha, nós aqui nos anos 1970 até o presente momento, todas as pessoas que se predispuseram a fazer uso da base teórica marxista esqueceram mulheres, esqueceram de compreender a raça. Esqueceram de compreender uma particularidade da sociedade que oprime pessoas a partir da raça, uma particularidade da sociedade que oprime pessoas a partir do gênero e por aí vai, né? A particularidade é só uma camadinha da cebola, mas elas não também dissociam a totalidade. Então, por isso que a teoria da reprodução social, ela também pode ser chamada de teoria unitária. Portanto, e é por isso, né, que esse feminismo para 99% da população pretende identificar e confrontar diretamente a verdadeira origem da crise e da miséria. E ele tem um nome, que é capitalismo. Esse confronto, até pela essência da base teórica e metodológica do Marx, esse confronto ele é a partir da praxis, portanto, teoria e aplicação prática. Portanto, não dá para dissociar um escrito acadêmico de um manifesto de um coletivo. Não dá para dissociar particularidades de um coletivo com a totalidade da sociedade. Aquele manifesto da Combahee River fazia parte de uma particularidade de sujeitas da sociedade, mas elas não estavam pensando apenas na particularidade deste grupo social oprimido naquela época em que foi escrito. Elas estavam pensando na emancipação de todas as pessoas. Percebem que o entendimento é particular, mas que se compreende o todo? Bom, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a TRS, como inerente do processo capitalista, inerentemente também existem suas crises, é inerente a esse processo. Então, a crise que conduz a uma reorganização social normalmente é restaurada, mas em benefício do capital. Portanto, todas essas crises que, historicamente, o capitalismo enfrenta e que é inerente ao seu processo, ele consegue fazer rearranjos e ele vai fazendo rearranjos, reorganizando, inclusive, demandas sociais e de opressões sociais, mas sempre em prol do capital. E a gente está começando, principalmente agora, nos anos 2020, mas desde os anos 2000, desde os anos 10 deste século, a gente começa a ver novos levantes de movimentos sociais em outros formatos que estão sendo, de certa maneira, restaurados em benefício do capital. Eles reinventam o capitalismo a todo momento, mesmo que seja a partir dessa demanda social, mas não deixa de ser um processo de exploração e expropriação. Reconfiguram, portanto, essa economia de exploração e expropriação, reorganizam e reconfiguram a política e a reprodução social e a relação com a natureza. Vale uma observação aqui com relação à reprodução social, que existe esse termo também sendo utilizado por outros estudiosos. O que nós estamos tentando falar sobre reprodução social é algo muito específico. E eu vou trazer um pouquinho só a tese 5, para depois a gente poder debater, e mesmo você que está vendo esse vídeo pode colaborar no debate. A tese 5 do livro, do manifesto, né, do manifesto dos 99, para 99% da população, a tese 5 é muito clara. A opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada
na subordinação da reprodução social à produção que visa lucro. Queremos subverter as coisas na direção certa, na direção que seja benéfico para nós e não para quem expropria e explora. Portanto, essa reprodução social é toda e qualquer forma no qual eu compreendo o que pode ser benéfico às pessoas e não a esse sistema. Nesse sentido, como eu já disse isso aqui, as sociedades capitalistas, elas são a origem da opressão de gênero, de raça, classe e etc. Esse sistema opressor, que a gente dá o nome de patriarcado, mas que na verdade ele é um sistema opressor de gênero que está dentro dessa totalidade, existia antes, sim, mas o capitalismo estabeleceu muito particularmente uma nova dinâmica desse sistema opressor de gênero. Esse movimento fundamental do capitalismo, exploração e expropriação, foi separar a produção de pessoas da obtenção de lucro, atribuindo produção de pessoas ao trabalho das mulheres e subordinando o segundo aos demais, inclusive também às mulheres. Eu, Samara, tenho feito um uso para que fique mais didático possível, que existe no capitalismo, então, uma subordinação da produção da vida para as mulheres. Então, nós temos a produção de mercadorias, que é aquele no qual nós vendemos a nossa força de trabalho, e a partir daí a gente recebe uma certa remuneração, e essa remuneração a gente investe na nossa manutenção, na nossa forma de comer, beber, se divertir, gerar crianças, seja da forma que essa criança for gerada. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aí um conflito, né? Por mais que o capitalismo explore, ele também necessita da gente para que ele se mantenha vivo. Então, o que é esse trabalho de produção de pessoas? É só o trabalho que a gente entende que é uma predisposição, e aí eu vou falar mais academicamente, mas são pré-condições materiais, sociais e culturais fundamentais para a sociedade humana em geral e para a produção capitalista em particular. Sem ele, nem a vida, nem a venda da força de trabalho estaria encarnada nos seres humanos. Vamos supor, eu tenho de novo a cebola, eu preciso dela para fazer a minha comida. Se eu não me alimentar, eu não estarei bem o suficiente, meu corpo não estará suficientemente bom para trabalhar no dia seguinte, para vender a minha força de trabalho no dia seguinte. Só que o capital me remunera mal. E eu, ao mesmo tempo, então, não recebo um bom salário, não me alimento bem, vou para o local de venda de força de trabalho ainda, de certa maneira, desnutrida, e aí vai sendo essa incongruência inerente a esse sistema. Então, o que produz essa classe na sociedade capitalista não são, então, apenas essas relações que estão diretamente ligadas à mão de obra. Não é só aquela que está vendendo a força de trabalho, mas aquelas que também geram as pessoas, que repõem uma força vital das pessoas, né? E essa força vital, ela está ali nesses lugares materiais, históricos e culturais. E, historicamente, quem é a pessoa responsável por gerir, administrar, alimentar, fazer e produzir a vida? São as mulheres. Se a gente olhar, então, numa sociedade, por exemplo, como a brasileira, historicamente são mulheres negras que estão ali fazendo a comida, enquanto diaristas fazem a comida na sua casa, então elas acordam cedo, né? Tem um trecho de um dos textos da Lélia Gonzalez que ela deixa isso claro, né? A mulher, ela acorda cedo para fazer a comida, para deixar ali na sua casa, para ela sair e fazer a comida na casa da patroa, né? Ela fez aqui um trabalho não remunerado e ela está indo fazer uma venda de força de trabalho que também é para
nutrir aquela patroa, né? A família daquela patroa. Então, aqui esses papéis estão aí todos permeados, né? Então, veja que eu, de certa maneira, falo de gênero, falo de raça, falo de sexualidade, posso falar de nacionalidade, mulheres que saem, por exemplo, do leste europeu e vão para a região mais, para os países mais centrais economicamente e para serem trabalhadoras da reprodução social, né, em seus diversos trabalhos, sejam remunerados, por vezes escravizados e não remunerados. Então, a ideia é pensar para quem a gente está efetivamente pensando esse feminismo, né? E de que modo que a gente está pensando. A gente vai olhar essas intersecções, mas de que forma? Analisando a radicalidade da questão, qual é e o que é que constrói as opressões sociais. O que é que faz com que haja essas opressões sociais? De que maneira é operacionalizada, a depender, por exemplo, do território. Então, nós temos aí diversas maneiras que a gente não consegue dissociar do todo, tá bem? Então, eles reorganizam o capitalismo, não apenas a classe, como opressão racial, de gênero, muitas vezes apropriando de energias rebeldes, incluindo energias feministas, para projetos que beneficiam predominantemente 1%. Então, é o que eu já havia dito, né? Esses movimentos, novos movimentos sociais que insurgem, principalmente agora, desse anos 10 e 20, né, desse século, em que as mulheres e pessoas como um todo estão indo às ruas reivindicando sua justiça social e o capitalismo está ali tentando abarcar isso aparentemente, mas na sua essência não está fazendo o trabalho que é acabar com o sistema de opressão. Por quê? Porque ele precisa desse sistema opressivo para continuar existindo. Então, a luta de classes, se a gente tiver que olhar, se eu estivesse conversando com um colega marxista um pouco mais ortodoxo, eu ia falar, bom, a luta de classe, meu querido, ela é uma batalha em torno da reprodução social. Ela não consegue ser dissociada e não só focada apenas às pessoas que vendem a força de trabalho. E isso é uma grande questão que traz o feminismo marxista mais contemporâneo. Se vocês quiserem, eu já vou deixar aqui para que a gente já comece o debate. São livros recentes. O livro que você está olhando aí no seu monitor à esquerda é o Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, que é da Cindy Arruda. Esse livro, à sua direita, é o livro Racismo, Escravidão e Capitalismo do Brasil, uma abordagem marxista, que muito recentemente foi lançado esse ano, é produto de uma tese de doutoramento do Wagner Miqueias Damasceno, também um rapaz brilhante, esse trabalho é brilhante e extremamente recente esse livro. Os dois livros que eu citei estão em língua portuguesa. Esses dois, eles não estão em língua portuguesa, mas é um organizado pela Titi Bhattacharya, que é o da sua esquerda, né, que é a teoria da reprodução social, e o da direita é organizado pela Susan Ferguson, que também é um outro nome muito importante na teoria da reprodução social, que fala sobre feminismo e trabalho da reprodução social. Um nome que eu preciso efetivamente apresentar, porque é uma pesquisadora brasileira e ela é que tem trazido cada vez mais a TRS para o Brasil, é a Raíza Ruas. Sua dissertação de mestrado permeia essa teoria, ela traz um mapa da teoria da reprodução social, interessantíssimo, e ela está em processo de doutoramento. Por fim, acabou de ser lançado o livro Marxismo e a Opressão às Mulheres rumo a uma teoria unitária. Por isso que eu não quis falar no começo da nossa fala aqui, porque eu já sabia que isso aqui estava por fim. Quem realmente
compreendeu e começou a fazer essa construção da teoria unitária foi a Lizzie Vogel, em 1983. Ela lança esse livro, né, uma feminista marxista, e esse livro, ele está sendo ainda, só quem está no Clube do Livro da editora Expressão Popular terá acesso a ele agora, mas ele estará logo, logo aí, a gente vai estar fazendo vários eventos para lançá-lo. Mas esse livro, ele vai, né, é a primeira obra em língua portuguesa que está falando sobre a teoria unitária, ou sobre a teoria da reprodução social. E por isso, e como a gente está falando de um trabalho coletivo, e a gente está pensando numa justiça social ampla, deixo aqui, prefiro deixar o fim da minha fala com os nomes das pessoas que traduziram esse livro da Lizzie Vogel, e que fazem parte do grupo de estudo e de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo de estudos da teoria da reprodução social, com sede na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse livro, então, é traduzido pela Camila Cardoso Rocha, Carla Benites, Clara Saraiva, Gabriela Azevedo, Lívia de Cassa Godoy Moraes, Mariana Shinohara Roncato, Patrícia Cota, Patrícia Rocha Lemos e a Raíza Ruas, que eu acabei de apresentar a vocês. Aqui tem um pool de vários trabalhos que estão aí, principalmente na área do direito, serviço social, mas eu acho importante a gente trazer para a comunicação. Como a gente vai vir com a oficina, eu vou deixar para você que está vendo esse vídeo a mesma indagação. Como analisar, então, de modo unitário as opressões sociais numa pesquisa da comunicação? Eu trouxe algo que acabei de receber. Uma das tradutoras tá com esses livros lá no Rio de Janeiro. Essa é a filha dela, Maria. Ela está, então, trabalhando, não remunerado, mas ela está trabalhando de modo não remunerado, cuidando da Maria. Mas ao passo em que ela está vendendo e fazendo o trabalho de venda do livro, ela está trabalhando de modo remunerado. Mas não deixa de ser a Clara Saraiva e a Maria não deixa de ser a Maria. Essas perspectivas aqui também de raça, classe e gênero na totalidade, por exemplo, a gente pode olhar os trabalhos de diaristas, e a gente tem visto muito no noticiário, por exemplo, pessoas que são resgatadas de trabalhos análogos à escravização, né, à escravidão. Isso aqui da época de 2013, da PEC das domésticas, né? Então a gente também poderia fazer aqui análise de discurso, análise de conteúdo, dentro dessa perspectiva unitária. Isso aqui é mais recente, é uma publicidade da Brastemp, que fala lá, Brastemp debate sobre divisão de tarefas entre homens e mulheres, mas estão vendendo. E aí, por fim, só queria deixar esse QR Code. Você que está vendo o vídeo, você tem alguma dúvida, você pode fazer a leitura desse QR Code que a gente pega e responde para você, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e muito bom dia para você. Boa tarde, boa noite.